Boa noite, Ronaldo. Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus, Fábio. Muito boa noite para você, né? Todos Fábio, estão. primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse quem é o Fábio para o pessoal aí que não te conhece e fala um pouquinho do trabalho que você faz aí, que nós temos muita pergunta boa para fazer hoje. Bom, Isso mesmo. eu fico grato pelo convite que o Ronaldo Junqueira me ofertou para a gente poder falar de um tema hoje que está em voga em todos os mercados, não só no agronegócio, mas em todos os grupos familiares, né? Então, o Fábio ele é sócio da Holdback Consultoria S.A., uma empresa que teve seu início na cidade de Sinop, Mato Grosso, interior do Mato Grosso, norte do Mato Grosso, do qual nós expandimos para outros estados do país. Hoje a Holdback ela está, Ronaldo, em 56 cidades de 4 estados, onde nós atuamos fortemente no trabalho de consultoria, em específico planejamento patrimonial sucessório, né? Uhum. Então, eu venho de uma carreira jurídica, eu iniciei minha vida como professor universitário, depois parti para a advocacia e um dos nossos clientes da nossa advocacia solicitou esse trabalho e daí a Certo. gente procurou entender um pouco o que era a famosa palavrinha holding, né? Que é um mistério ali entre algumas pessoas, mas trouxe algumas elucidações para que a gente pudesse entender os mecanismos de colocá-la em prática. E com isso a gente Entendi. conseguiu aprofundar outros assuntos e hoje a gente se tornou especializado em planejamento patrimonial sucessório. A Entendi. origem do nosso escritório ele vem do agronegócio, então nós temos aí um número de clientes, quase que 80% do agronegócio. A gente fala que iniciou no agronegócio e vamos dar uma margem boa aí para o agronegócio. Até porque acredito que o agro tem a maioria dos negócios rurais, né? Vamos falar mais fazenda, a gente fala negócios rurais, eles são Sim, compostos por empresas familiares e sim, é de muito valor, terra é muito valor, então isso daí precisa de um planejamento, né, Fábio? sim, Tem que ter sim. tem que ter uma orientação nesse campo, concorda comigo? Sim. Hoje em dia, não só na área do planejamento sucessório, né? Em todos Uhum. os pontos em que a empresa, que eu sempre falo assim, empresa, hoje o rural é uma empresa, né? O negócio é uma empresa. Então eu entendo que eles precisam de vários tipos de consultorias, desde uma consultoria financeira, consultoria contábil, consultoria de gestão, até a consultoria de sucessão dos negócios, né? Porque eu digo que o patriarca e a matriarca, elas constroem um patrimônio, constroem uma família com o intuito de deixar esse legado, essa continuidade, né? E se você não Com tiver um certeza. planejamento adequado, profissionais que entendam realmente a fundo as atividades, os negócios da família, você não consegue fazer com que essa continuidade dê uma sustentabilidade de negócio para as gerações ali com relação às famílias, né? Entendi. Ô, Fábio, aproveitando que você já entrou, você já soltou um termo aí, né? Que Sim, muita gente já ouviu falar, só que poucos entendem e sabem o que que é. Explica pra gente, assim, de uma forma bem prática, o que que é esse termo holding patrimonial, né? Explica pra sim. gente. Primeiramente, a palavra holding ela vem do direito norte-americano, tá? Então, dentro do nosso direito, ela tem uma tradução como segurar, proteger, e não aquela palavrinha muito utilizada, que eu sei que você utiliza muito, que é a fazenda blindada, que eu gosto muito desse termo, mas a Aham. gente vai mostrar que a blindagem que a holding fala-se que produz, nós temos que tomar alguns cuidados, porque nós temos que trabalhar a estratégia de negócios de família. Então, holding nada mais é que uma palavra exportada do direito americano, que no nosso direito ela está inserida como uma atividade empresarial na junta comercial. Então, hoje, o Sim, direito brasileiro não tem uma lei específica que trata da palavra holding. Então, essa palavra holding ela está lá dentro da junta comercial como uma atividade, ou seja, um KNAI
de uma atividade que você inclui nas empresas. Entendi. Então, aí muitos falam, eu tenho uma holding patrimonial, eu tenho uma holding pura, eu tenho uma holding mista. Eu sempre gosto de deixar bem claro, quando a gente vai fazer o atendimento às famílias, que muitas vezes eles têm já uma holding, mas não sabem nem utilizá-la e não sabem os benefícios que ela traz para o grupo familiar. O grupo familiar está compreendido como patrimônio, família e atividade. Então, a gente tem que buscar e elencar esses 3 pontos para aí sim buscar os benefícios da holding, né? Entendi. Quais são esses benefícios, Fábio? Explica para a gente, por favor. Os benefícios são muitos, viu, Ronaldo? A gente fala que para cá, a gente fala assim, a gente podia tratar um assunto assim, vamos fazer um tema, benefícios da holding, né? Dá para fazer uma live só disso. Só. Dá para fazer uma maratona de live, né? Uma live só sobre benefícios da holding. Mas vamos falar assim alguns pontos que eu entendo. Os principais, assim. Alguns mais impactantes. Alguns pontos mais impactantes. Vamos lá. Primeira situação. Utilizar o KNAI Holding no tipo societário correto. Vamos lá. Tipo societário que a Holdback utiliza, que a gente entende como padrão de benefício. Então, uma sociedade anônima de capital fechado, utilizando o KNAI Holding. Primeiro benefício, retirar o risco da pessoa física que ele traz automaticamente com relação às suas atividades. Vamos lá. Por exemplo, eu crio uma empresa patrimonial, SA, coloco o KNAI Holding, patriarca e a matriarca são os controladores, são os donos do patrimônio, e entram os herdeiros também dentro desse conjunto societário. Primeiro benefício, quando os herdeiros entram dentro da empresa sociedade anônima, eles têm que entrar apenas como acionistas com mera expectativa de um direito. Direito esse que vai ser colocado dentro do processo de planejamento e esse direito que vai ter que ser conquistado durante essa fase de transição do patriarca para os herdeiros. E o herdeiro, a gente tem que sempre colocar a entender que tem que falar do sucessor. Quem será o sucessor do controlador, aquele que abriu os negócios, aquele que geriu os negócios, aquele que cresceu com os negócios. Então, o primeiro benefício, não haver a comunicação do patriarca e a matriarca junto com os herdeiros. Porque os herdeiros são casados e esse tipo de casamento pode gerar risco ao patrimônio que advém da sucessão. Então, é o risco dos agregados. Isso, esses agregados, a gente fala assim que eu até gosto de brincar. Os agregados, às vezes, trazem muito problema para os negócios da família. Mas a gente também encontra agregados, Ronaldo, que agregam, né? Agregam realmente. A palavra agregado agrega frutos aos negócios, tá? Entendi. Então, esse aí eu entendo que é um dos grandes benefícios. Outro grande benefício é a parte tributária, né? A redução e o impacto que eu falo com relação à sucessão. Então, muitas das vezes a gente encontra patriarcas que não desejam fazer o processo de doação em vida. Ele prefere aguardar a causa-mortes para aí sim haja essa transição de herdeiro, do caso patriarca, para os seus sucessores. Então, dentro desse planejamento que nós elaboramos, a gente consegue falar assim, agora eu vou utilizar, eu blindo a empresa e o patrimônio frente ao fisco, porque a lei me traz essa proteção. Então, aí a blindagem é pelo planejamento, e não pela utilização da palavra holding, tá? Porque muita gente acha que para blindar, eu vou só abrir um CNPJ ali e aí tá tudo certo. Não é, né? Se não tiver todo esse planejamento, se não tiver ali um alinhamento, um apetite de risco, né? Um alinhamento de apetite de risco, de gestão, aquilo ali é só um papel que vai ser rasgado mais cedo ou mais tarde, né? Perfeito. A gente fala assim que muitas das vezes a gente recebe a chamada para uma reunião em grupos familiares e aí fala, Fábio, eu tenho essa holding. Eu falei, você tem apenas uma empresa que foi criada e dentro dessa empresa tem um patrimônio que você não sabe nem a destinação a ser utilizada. Ou seja, tem a empresa, mas não tem os benefícios da empresa. Não usufrui os benefícios, né? Tem o patrimônio, mas é um patrimônio que está bloqueado pelo CNPJ. Então, tudo isso a gente tem que tomar. É uma estratégia que a gente adota em reuniões e aí a gente tenta entender
cada grupo familiar é distinto. Eu falo para você, a minha família tem uma regra própria, a sua tem outra, fulano de tal tem outra, então a gente tem que entender e compreender toda essa regra posta por eles, quebrar as culturas e aí sim você conseguir moldar o planejamento correto. Entendi. Ô, Fábio, e bom, já temos uma pergunta aqui da Danila Duarte. Quais implicações futuras as famílias podem sofrer pela falta de um planejamento sucessório? Essa eu já sei, mas vou deixar você responder. São muitas implicações, né? São muitas. Vamos elencar a primeira que eu gosto muito de falar. Quando essas implicações chegam no bolso da família, isso destrói por completo o núcleo familiar e destrói por completo os negócios. Porque existe uma situação bem clara hoje no fisco, que ocorreu a sucessão sem um planejamento, gera um resultado de imprevisão dos recursos financeiros para efetuar a transação que é a partilha, ou seja, a propriedade que estava no nome do decujus, que é aquele que faleceu, passar para os herdeiros. Hoje o custo é altíssimo. Tá? O imposto que é o ITCM, o Imposto à Causa Mortes, vamos falar no estado de Tocantins, por exemplo, que a Danila eu conheço, ela é de lá. Lá, a base de cálculo alíquota é de 4% a 8%. Só que, assim, é 8% na maioria, porque o Estado tem o poder de avaliar o patrimônio. E aí é que está o grande pulo de se fazer um planejamento patrimonial em sociedade anônima, porque a própria lei veda a avaliação de ações, que é o patrimônio integralizado dentro da empresa. Então o Estado não pode avaliar seu patrimônio, no caso da Não pode avaliar ações, ele pode avaliar cotas de empresas limitadas e pode avaliar o patrimônio da pessoa física. Tá? Certo. Então a gente consegue bloquear isso para que a gente possa trazer um resultado favorável para a família. Outro ponto que eu gosto de falar muito é família em harmonia familiar. Quando ocorre a sucessão, na maioria das vezes o que a gente encontra? Desarmonia. Eu quero isso, eu desejo ficar com isso, eu aprendi a trabalhar nessa área com meu pai, então, portanto, eu sou o sucessor natural, mas nada disso está definido em papéis, nada disso está definido em documento. Gera o chamado conflito familiar. E o conflito familiar, todo mundo conhece, é o estresse de todo mundo pós-morte, que é a briga entre familiares, e aí entra aquela palavrinha, o agregado. Às vezes o agregado apita, e aí comunica com o seu cônjuge, que é o herdeiro, e entra em contato com o irmão e começa as discussões familiares. Põe mais lenha na fogueira, né? Isso. Então, esses são pontos no popular desfavoráveis. Assim, eu falei dois, mas tem inúmeros, né? Muitos pontos aí que são desfavoráveis. Sei. Não, entendi. Então assim, só para vamos falar assim, vamos tatear isso, né? Como que eu disse, não é bem essa palavra tatear. Vamos transformar isso em números. Então, devido a essa questão do imposto, é muito mais barato você fazer esse processo de sucessão com a transferência dos bens através de uma sucessão planejada, de uma holding, né, de uma empresa SA. Você blinda aí o seu negócio do Estado lá, chegar lá e fazer e superavaliar a sua terra. Né? Vamos colocar assim um exemplo em números, por exemplo. Todo mundo aqui que está na live está vendo, e até você pode dar essa informação. Hoje, os imóveis que você possui declarados no imposto de renda, geralmente, vamos falar 98% estão abaixo do valor de mercado. Então, natural. Vários fatores ali que cada família acaba deixando pelo valor que ele comprou, ou ele atualiza ano a ano, mas atualiza muito pouco. O Estado ele não quer saber do valor declarado no imposto de renda, ele quer saber do valor presente, o valor que realmente tem se fosse efetuada uma alienação, ou seja, uma venda. Então, por exemplo, um imóvel que está declarado por R$1.000, ele é tributado dentro da SA pelo valor mínimo de alíquota, ou seja, a gente vai manter o valor de R$1.000, vai ver a base de cálculo de cada estado e tributar. Se deixar na pessoa física ou na pessoa jurídica limitada, que é o comum que todo mundo utiliza, por não consultar um profissional especializado, isso permite ao Estado avaliar esse patrimônio. Vamos falar que o patrimônio tem um valor de venda de R$1 milhão. Então, ele vai tributar uma alíquota aí de 4% a 6% em cima do valor de R$1 milhão, que seria muito mais vantajoso você tributar a 2% ou conseguir uma imunidade tributária que também a gente faz
dentro do nosso trabalho, que é um trabalho de planejamento com relação à estrutura de doação em vida. Nós temos casos de famílias com propriedade, você conhece muito bem, que tem aqui um nosso cliente aqui na região de Nova Canaã, a propriedade Sei. dele está avaliada em 180 milhões de reais. Se você deixar o Estado tributar 8% sobre esse valor, imagina a cifra que os herdeiros vão ter que recolher para poder ter o direito da propriedade. Ou seja, vão ter que vender o gado para conseguir suprir essa obrigatoriedade fiscal. Nós fizemos a doação para ele em anos, isso vai zerar a tributação. Ou seja, ele falou, mas como que vocês fazem isso? É a lei que permite a gente elaborar planejamentos. Então, assim, né, o cara, muitas vezes, eu acho que, assim, grande parte das pessoas não tem conhecimento, né, desses benefícios. Assim, pelo que eu vejo, eu converso muito, né, o pessoal tem uma visão completamente distorcida sobre essa questão de holding patrimonial. E não, às vezes o pessoal até tem, mas não sabe utilizar. É o que você falou, não sabe utilizar os benefícios disso para o negócio em si, né? Então, assim, não é qualquer pessoa, pelo que você está falando aí, não é uma coisa da noite para o dia, concorda? E também não é qualquer pessoa, assim, é um processo longo, é um processo demorado, que você precisa ter esse alinhamento jurídico, junto com o alinhamento de processos, você tem os processos para fazer ali dentro da empresa, juntamente com o alinhamento de gestão, né, Fábio? Então, assim, Sim, é uma junção, Ronaldo, de uma equipe multidisciplinar. Eu falo assim, que por mais que eu tenha conhecimento no direito sucessório, que é a minha área, eu não conseguiria primeiro iniciar a montagem de uma empresa sociedade anônima. Então, eu preciso de alguém especializado que conheça do direito societário. Aí, vamos lá, eu tenho que ter um contador dentro do meu escritório que tem especialidade em sociedades anônimas, para poder trabalhar esse link de empresa e contabilidade. Temos que ter também profissionais dentro de uma equipe que saiba instrumentalizar todos esses documentos. E o mais importante, saber entender qual a necessidade do cliente. Muitas das vezes, a necessidade de um é muito diferente da necessidade do outro. Então, a gente tem que entender todo esse conjunto, poder montar uma estratégia específica para aquele cliente e aí sim iniciar o trabalho. Você disse, é um trabalho a longo prazo. E assim, porque o cliente construiu esse patrimônio a longo prazo. Então, não é a curto prazo que a gente consegue montar uma estrutura de sucessão bem elaborada para aquele tipo de negócio. Isso, ó, já aproveitando, já vou pegar o gancho aí desse seu comentário. A Daniele Lauro comentou aqui, fez uma pergunta, na verdade. Qual é o prazo médio desse planejamento? Quanto dura um projeto desse aí, assim, do início até falar assim, não, agora está feito, agora toca o barco aí. Que prazo que é, mais ou menos, Fábio? Vamos lá. Esse planejamento patrimonial depende muito de 3 fatores. Primeiro, qual o tamanho do grupo familiar? Por exemplo, pai, mãe, 3 filhos, casados, já tem seus filhos que são os netos do patriarca, um toca os negócios, os outros não tocam os negócios, é um ponto. Segundo ponto, o patrimônio. Qual o número de bens que ele possui e se os bens estão todos regularizados? Temos que analisar todos esses pontos. Terceiro, as atividades. Ele tem atividade pecuária, tem atividade da agricultura. Na agricultura ele planta soja, milho, algodão ou outra cultura. Ele tem o extrativismo. Mas ele tem transporte também. Então, tudo isso a gente precisa compreender e uma média de tempo para, vamos elencando esses 3 pontos, de 12 a 18 meses. Então, a gente fala assim, que é uma construção de uma quebra de cultura. Nós vamos criar novas culturas naquele grupo familiar para que eles possam entender as novas regras de sucessão, de organização de trabalho, de estrutura de controle patrimonial e também trabalhar a sucessão empresarial. Ou seja, quem será o sucessor daquele que criou o negócio, deu continuidade ao negócio, mas vai ter um tempo que ele vai ter que parar. Necessidade de saúde ou necessidade de não mais estar apto aos negócios e entender que tem alguém que vai dar continuidade. Então, o nosso trabalho é desde a criação da empresa, e a gente se diz que todos os nossos clientes falam assim, nós
continuamos e queremos continuar com vocês porque vocês nos levam a bons resultados. Ótimo, isso é muito bom, isso é reconhecimento, Isso. né, Fábio? Sim. Fábio, e uma pergunta assim, né? Eu mesmo já vi alguns clientes e às vezes a gente ouve muita história, né? De um quebra-pau danado na família, né? Primo com primo, irmão com irmã, cunhado com cunhado, enfim. É aqueles Deus nos acuda. Dentro desse processo de planejamento sucessório, existe alguma ferramenta que você consiga amarrar isso? De que forma que essa briga aí não leve o negócio para o buraco? Sim. Como eu disse para você lá no começo, por que a gente constrói a empresa para dar essa continuidade dos negócios por uma sociedade anônima? Por quê? Ao longo dos nossos estudos, até o meu sócio acabou de entrar aí, o Gustavo Caras, que eu tenho uma grande afinidade com ele com relação ao nosso trabalho. Seja bem-vindo, Gustavo. A gente tem um instrumento que se chama Acordo de Acionistas, tá? Esse instrumento regula todas as regras entre atividade, patrimônio, família e quem será o sucessor empresarial. Após a ausência, dará continuidade? Também. Esse documento traz uma robustez para que isso dê continuidade. É lógico, lembra que a gente conversou alguns dias atrás? Fábio, e a governança corporativa? Outro fator de extrema relevância para quem quer crescer com os negócios. Crescer de uma forma que a gente diz, e a mídia sempre fala, com as boas práticas de governança, né? Então, ou seja, instrumentos importantes. Primeiro, moldar a estratégia correta daquele grupo familiar e montar um instrumento que a gente fala que é de extrema importância, que é o acordo de acionistas, e depois partir para outros instrumentos que dão sustentabilidade, continuidade e crescimento empresarial, que é a governança corporativa. Eu já vi, inclusive você falando agora, eu lembrei de um caso aqui, num acordo desse de acionista lá, que eram dois irmãos que eram sócios, né? E aí, no contrato social de uma das empresas que eles tinham lá em conjunto, né? Eles se davam muito bem, porém, os filhos deles não se davam bem. Os dois irmãos se davam bem, porém, os primos não se acertavam. Então, uma das cláusulas que eles colocaram lá nesse acordo societário lá, era que disse que se na falta de um, o outro teria que comprar a parte do outro, porque os filhos não entrariam no negócio. Só que na hora que isso aí aconteceu, o negócio estava grande demais. E aí, quem ficou não estava preparado, foi uma morte inesperada, não estava preparado para assumir, como se diz, para comprar a parte do irmão, e acabou tendo que ceder, né? Falou, não, então você vai ser sócio sim, apesar de ter escrito aqui. Então, assim, isso daí tem que ser uma coisa muito pensada, né? Porque às vezes está lá no papel, mas na hora de colocar na prática não é tão prático, né? Por isso que a gente fala que a gente tem que entender não só de gestão, de criar a empresa, mas entender a gestão dos negócios. Esse negócio ele tem possibilidade de uma continuidade de crescimento. Vamos lá, são dois irmãos, como você disse, e um veio a faltar inesperadamente. O acordo de sócios, que é feito em limitada, ele tem barreiras. O acordo de acionistas, que é feito dentro de uma sociedade anônima, ele é feito para se cumprir. E se cumprir não com exigências que tragam também um desfazimento do negócio. Então, há N formas de poder proceder para que aquele que ficou, ele dê continuidade, mas que não tenha interferência do terceiro, que seriam os sobrinhos dele. Então, ele vai gerir, vai pagar os dividendos para os acionistas herdeiros que vão entrar na empresa, mas a administração vai ficar sob o poder dele, porque ele conhece do negócio e é ele que vai dar continuidade no negócio. Então, tem que ser bem estruturado, Ronaldo, para que dê segurança para também aquele que quer dar continuidade no negócio da família, né? Entendi. Temos mais uma pergunta aqui da Danília. Planejamento sucessório pode ser aplicado para qualquer família? A gente fala assim, a gente estuda a família aliado ao negócio e aliado ao patrimônio. Então, a gente tem que entender essas três junções, que geralmente elas estão num bolo só,
separá-las e cada um colocar os seus chapéus. E aí a gente colocar os chapéus em cada membro da família. Então Certo. a gente fala assim, é possível em qualquer grupo familiar? É possível, mas tem que estar presente esses 3 pontos e a gente conseguir fazer com que esses chapéus sejam colocados em cada membro do grupo familiar. Entendi. Ó, tem outra pergunta aqui do Ricardo. Ó, Ronaldo, na pecuária é melhor trabalhar como pessoa física ou jurídica? Muitas vezes o pessoal pergunta, e aí você já deve ter encontrado isso também, né? Tributariamente falando, o pessoal costuma trabalhar na pessoa física, porque é mais simples, né? E ali eles criam uma composse que usufrui dos bens da pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica acaba ali, ele movimenta na pessoa física, enquanto a pessoa jurídica ela só está ali para poder fazer o papel dessa blindagem de patrimônio, né? Porque hoje, na pessoa física, você acaba pagando menos impostos. É mais fácil você até, Ricardo, você entrando nesse tema, logo eu vou fazer uma série aqui, uma maratona, falando sobre o imposto de renda da atividade rural da pessoa física, tá? Então fica ligadinho aí que logo vai ter muito conteúdo legal sobre esse tema aqui, viu? E aí vocês vão entender como funciona. Vamos lá, essa pergunta é bem interessante, né, Ronaldo? Porque a maioria, quando eu vou atender tanto a pecuária quanto a agricultura, uma das primeiras perguntas, mas a atividade vai ser alocada dentro da pessoa jurídica? Eu falei, não, depende, a gente vai estudar o caso. Mas, na prática, a pessoa física hoje é muito mais vantajoso você deixar a atividade rural na pessoa física do que na jurídica. Em razão do livro caixa, que você pode fazer manualmente, hoje tem os livros digitais, em razão da nova legislação, mas hoje a gente mantém, dentro dos nossos planejamentos, a atividade pecuária ou agricultura na pessoa física. O patrimônio que era da pessoa física vai ficar na pessoa jurídica. Aí a pergunta também, eu vou ajudar ali o nosso amigo Ricardo Cassini. Ricardo, aí todos perguntam assim, Fábio, eu tenho atividade, mas não tenho mais a fazenda no meu nome, está numa empresa? Eu falei, não. A empresa é a que recebeu o investimento de capital da sua pessoa física. E a pessoa jurídica vai ou arrendar, se você tiver necessidade de ter mais despesas, ou você vai fazer um contrato de comodato. Isso a gente mantém esse vínculo da atividade com a propriedade. Isso a gente ajusta de acordo com cada necessidade do produtor rural. Então, atividade, tributariamente falando, pessoa física. Pessoa jurídica é dona do patrimônio que arrenda ou faz um contrato de comodato. Isso dentro do nosso planejamento a gente orienta e também molda esses documentos para os nossos clientes. Pessoal, só lembrando que é tudo pautado juridicamente, tá? Não tem nada, não tem nenhuma treta aí não, viu? Não, é tudo dentro. Eu falo assim que a gente trabalha na estrita norma do direito, ou seja, o que a lei nos permite, nós fazemos. A gente fala o seguinte, existem as lacunas da lei, né? E essas lacunas a gente trabalha em planejamentos. Então a gente entende o negócio, elabora o planejamento e apresenta as melhores estruturas para cada cliente. Isso mesmo. Aproveitando aqui, chegou mais pergunta aqui do Coraldino. Qual é a economia... Manda um abraço para o Coraldino, Ronaldo, que ele é de Presidente Prudente. Ele é meu parceiro e sócio no estado de São Paulo. Terra boa, Presidente Prudente. Ali tem muito cavalo bom, hein? Eu quase não gosto. Um abraço, Coraldino. Muito obrigado aí. Bom, temos aqui a pergunta dele. Qual é a economia tributária que um grupo familiar terá com a elaboração correta de um planejamento societário? Vamos lá. Economia tributária. Vamos dizer o seguinte, que se você deixar os seus bens na pessoa física, entendendo que você já fez a sua parte como profissional e não deseja fazer nenhum tipo de sucessão, eu falo que a economia de se elevar para um planejamento patrimonial é de 100%, tá? Deixando na pessoa física é 100% de prejuízo, tá? Prejuízo principalmente na pecuária. Eu encontro N casos em que houve a ausência do patriarca e os herdeiros, filhos, tiveram que vender o gado, que era a renda, era a sustentabilidade do negócio, para poder pagar a tributação, que é a guia do ITCM, que é a transferência causa-mortes.
E aí você fala, não tem o gado, só tem a fazenda, qual a rentabilidade que ela vai dar? O que os herdeiros fazem? Vendem a propriedade. Aquilo que daria sustentabilidade para o negócio foi-se embora. Então, qual que é a grande economia? Por exemplo, um patrimônio em que hoje as propriedades rurais chegam a cifras gigantes, um patrimônio de 100 milhões de reais hoje em propriedade rural, você elaborando o planejamento, você chega a uma economia só na tributação de doação e causa-mortes de 98% se você manter na pessoa física ou manter numa pessoa jurídica limitada. Então, ou seja, elabora o planejamento sucessório na SA e você consegue essa economia. Ah, Fábio, mas é muito 98%. Tem clientes que chegam a 80%, 70%, mas eu entendo que a partir do momento que você tem 10% de economia, já é lucro. Nossa Senhora. 10% hoje na pecuária é muito lucro. Então é muito importante você se organizar. Tá? Uma pergunta que me fazem muito também, Ronaldo, é quando eu devo iniciar o meu planejamento sucessório? Eu sempre falo assim, se você não começar agora, você vai perder tempo. O amanhã é um dia desconhecido. O amanhã pode ser a gente tarde, não conhece. Amanhã não pode ser que você não esteja mais aqui com a gente. Então, quando você tem que começar? Ontem, lá atrás. Tá? Então, o momento de se iniciar um planejamento é imediato. Eu falo e pergunto para todos, Ronaldo, eu vou perguntar para você também, qual que é o seu maior patrimônio hoje? Em você termos me responde. de família. Patrimônio. Família. Parabéns. Eu gosto de ouvir isso daí. Qual que é o meu maior patrimônio? É a minha família. Então, se eu entendo que o maior patrimônio é a minha família, eu tenho que protegê-los. E quando que eu devo iniciar? Agora. Se eu tenho paixão pela minha família, eu tenho que protegê-los. E a melhor solução hoje, que é legal, permitida pela lei, é elaborar esse planejamento sucessório. Entendi, né? E, bom, já que você falou aí nesse causa-mortes, né? Você já bateu muito no tema, tal, mas vamos ver se a gente consegue mostrar para o pessoal assim, qual seria o custo hoje, por exemplo. Vamos ver que o cara ali tem uma fazenda, essa fazenda lá de vamos dar o exemplo que você pegou, de 180 milhões, né? Vamos supor que essa pessoa venha faltar e ela não tem esse planejamento familiar dela. Qual seria o custo desse inventário? Vamos falar, vamos colocar 3 pontos. Primeiro, o valor do ITCM em cima de... Vamos colocar um número redondo, 200 milhões de reais. 200 milhões, propriedade. Tem máquina lá, 200 milhões. Vai ser tributado 8% desse valor. Então, 16 nós estamos falando aí de 16 milhões de reais. Tem famílias que têm esse recurso disponível, mas outras não têm. Então, 16 milhões é o primeiro ponto. Segundo ponto é a quebra da harmonia ou a desconstrução da harmonia familiar, porque todo mundo quer ser dono. Antes, um dos filhos é médico, o outro é advogado, o outro é dentista, o outro está no exterior, mas a partir que ocorre a ausência, ele também quer ser dono, porque é um grande patrimônio. Outro ponto, a lentidão de um processo de inventário se houver discussão entre os entes familiares. Então, nós vamos para a justiça, vai ser anos e anos dentro do Poder Judiciário até que se resolva essa solução. Então, tem um custo de um processo judicial. O outro ponto que eu falo que é penoso é você pagar, por mais que eu, Fábio, sou advogado, eu entendo que o custo do profissional tem que ser pago de acordo com a sua especialização. Então, vamos falar aí que de 5% a 10% é o valor que você vai ter que despender com relação ao patrimônio a um advogado para ele poder fazer o procedimento de inventário. Mais então, 20 mil aí. A gente fala numa média de 16% do patrimônio que vai ser alocado para pagar impostos, pagar advogado, pagar justiça. Fora, se ocorrer aí o desentendimento familiar, a gente sobe essa fração por uns 23%, 25%, tá? Então, vamos falar, um patrimônio de 200 milhões, você perdeu 25%. E é muito comum, né? Por exemplo, quem tem esse patrimônio, fala assim, olha, o cara tem aquele patrimônio ali, mas vai ver se ele tem esse dinheiro em caixa. É raro, é muito raro. Não tem. Por que ele não tem dinheiro? Você conhece muito bem, né, Ronaldo? Tem muita operação que é alavancada, né? Então, assim, hoje um cara que tem um patrimônio de 200 milhões, eu conheço uns que tem 400, 600, 700 milhões.
E se você falar assim, Ronaldo, eles têm 25 milhões em caixa lá para bancar um processo desse? Cara, não tem. Não tem. Não tem, porque ou está investido e a margem é muito curta, né? Por isso que o muito... pessoal, às vezes, muito dessas discussões que dá essas brigas de família, que eu percebo, é porque assim, né? Na hora que você faz a avaliação, dá lá 180 milhões. Mas na hora que você vai colocar aquilo ali para produzir, você comparando o retorno que a atividade dá em relação ao patrimônio, é mínimo, é pífio. E aí quem tem aquela mente só de planilheiro, que pensa só na planilha ali, ele vai fazer a conta e vai acabar falando, é melhor eu colocar esse dinheiro, poxa, eu sou dono ali de 100 milhões, eu sou um dos herdeiros, sou dono de 100 milhões, é uma mega sena, é melhor eu pegar esse dinheiro e pôr na poupança, né? Isso. Aí começa aquelas histórias, mas o cara não leva em consideração a valorização que a terra tem ao longo dos anos, né? A gente fala que, por exemplo, eu vou dar um exemplo do estado de Mato Grosso. Há 20 anos atrás, você vendia um carro e comprava ali 100 hectares, 200 hectares numa região produtiva. Hoje você tem que, para você comprar uma fazenda aí de 1.000 hectares, que a gente fala no Mato Grosso, hoje tem cifras de 15, 20 milhões de reais, fazendas produtivas. Então hoje você não tem essa disponibilidade de ter terra. E o que está acontecendo, que eu acredito que um dia vai acontecer no estado de Mato Grosso, os grandes estados, é começar a fracionar em razão das ausências do patriarca. Tá? Então vai começar a ocorrer as ausências, que está já ocorrendo, e as famílias, os herdeiros vão começar a fracionar isso daí. Então vai começar a existir as pequenas propriedades, como aconteceu no estado de São Paulo. Eram grandes propriedades, não houve planejamentos, e aí começaram a se vir os pequenos proprietários rurais, né? Então, isso aí é uma tendência. A gente até fala, Ronaldo, que tem um estudo do IBGE, que até do IBGC, me desculpa, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que quando uma empresa familiar, então eu vou falar também a área rural, passa da primeira geração para a segunda geração, há 85% dessa passagem que não há continuidade dos negócios, ou seja, quebram. Tá? Da segunda para a terceira, reduz de 85% para 90% ou 94%. Então, ou seja, o Brasil está fadado a essa situação. Então, eu sempre oriento, procure um profissional como o Fábio Marçal e a Roadback para fazer faz o merchan aí, tá na hora. Ô, Fábio, um dos módulos da Fazenda Blindada lá, que é o módulo de número 3, eu falo justamente de governança corporativa e eu toco muito nessa questão, né? Por exemplo, é muito comum hoje, você tem ali o patriarca que trabalha com os 2 filhos, né? E ali eles têm uma fazenda grande, assim, todo mundo ali tem um padrão de vida bom, tem um padrão de vida alto, né? E aí o que acontece? Ocorre a divisão, e aí os 2 irmãos resolvem separar, né? E a partir do momento que eles resolvem separar, cada um vai tocar o seu, eles, beleza, eu vou só dividir na metade, para mim eu já era dividido por 2, vai continuar na mesa. Mas não é verdade isso, né? O que acontece? Quando você divide ao meio, você perde escala. E perder escala no agro hoje é muito duro. Assim, você não consegue, a sua fazenda que você dividiu no meio, não vai manter o padrão de vida que você tem antes de dividir. Então, eu costumo falar, cara, não pode até dividir no papel e tudo mais, mas tenta trabalhar junto, tenta levar o negócio junto, para você não perder escala, né? Mantenha o negócio junto. Eu encontrei esses dias uma família com 4 irmãos, né? Aliás, 3 irmãos, 2 mulheres e um homem. O pai fala assim, eu não estou mais na atividade, é o meu filho que assumiu já faz 20 anos junto comigo, mas ele toca tudo. E aí ele falou para mim, mas minhas 2 filhas não têm vontade nenhuma. Eu falei, então tem que se montar esse planejamento, porque hoje o todo, que o filho do senhor que está cuidando dos negócios, é muito maior o negócio do que ele dividido em 3 partes. 3 partes, por exemplo, negociar com uma instituição bancária para ter um crédito rural, ou seja, uma cédula rural hipotecária ignoratícia. Você sendo 1/3, você tem desvantagens. Você sendo um todo nesse 1/3, ou seja, as 3 partes juntas, você agrega muito mais força para a negociação.
com fornecedores, com qualquer outra margem aí que você tenha com relação à atividade rural, né? Todo mundo quer ser seu amigo, né? E é isso que a gente fala assim, é isso que nós, consultoria, desejamos para vocês, que esse o todo permaneça, porque separado vai haver aí muitas desvantagens. E a desvantagem, primeiro, é a parte de gestão, é a parte financeira, é a parte de negócio. Você realiza péssimos negócios. Por isso que criam as cooperativas, né? Você tem muitas cooperativas aí. Qual que é o objetivo? Eles conseguirem preços melhores para que eles possam trazer, por exemplo, insumo com preço mais baixo, porque compra um volume maior, para jogar ali partilhado entre os cooperados. Então, o nosso trabalho é montar também esse tipo de estrutura para que traga essa proteção. Senão, não funciona. Entendi. Ô Fábio, e agora eu tenho uma pergunta aqui para você, de que me mandaram mais cedo aqui, ó. Sobre o planejamento em sociedades limitadas, quais os riscos, né? Porque você falou muito da SA, mas tem muita gente que faz uma LTDA, né? Faz uma limitada, e tem algum risco? Muito. Eu falo assim que me dá até arrepio. Me dá arrepio na hora que eu vejo uma limitada. Primeiro risco. Você imagina só, Ronaldo, você cria uma empresa limitada, onde tem que ser obrigatoriamente colocar sócios, pessoa física, dentro ligado ao CNPJ. Aí vai o pai, a mãe. Primeiro, verifica-se o estado de casado do pai e da mãe. São casados em comunhão universal. Pronto, primeiro problema, porque se você é casado em comunhão universal, que é a regra anterior à renovação, à alteração do Código Civil, você já não pode ter o pai e a mãe na mesma empresa. Então você vai escolher, ou deixa a matriarca fora, ou o patriarca. Primeiro problema. Segundo problema, eu tenho 4 filhos. Os 4 filhos vão se tornar sócio da mesma empresa para fazer o processo de sucessão. Imagine só se um desses filhos tem um problema no casamento ou tem um problema fiscal, um problema que ele tem em outros negócios paralelos, porque não é todos que têm aptidão para dar continuidade ao negócio da pecuária ou da agricultura. Imagine o patrimônio dentro da empresa, o que vai acontecer? Vai acontecer uma situação de bloqueio. Aquele que tem o nome sem problema vai gerar um risco para ele mesmo. Então, eu falo o seguinte, primeiro ponto, muitas pessoas físicas dentro de um mesmo CNPJ. Segundo, elaborar a sucessão dentro de uma limitada é você abrir para qualquer pessoa saber o que você fez com relação à sucessão. Porque sucessão é uma coisa da família. Não é algo que se torna público, é algo que se torna particular. Na empresa limitada, você obrigatoriamente tem que se tornar público um testamento, por exemplo. Imagine só a pessoa conhecer daquilo que as minhas vontades da relação à sucessão com os meus herdeiros. Na SA, nós temos isso aí como um documento cerrado, um documento particular. Então, isso aí não dá margem à publicidade. Outro assunto importante de se comentar é a estrutura de sucessão empresarial. A empresa limitada é aberta. Na empresa SA é fechado, fica restrito àquele grupo familiar. Vou apontar também um exemplo para você que nós descobrimos em Campo Novo do Parecis, que nos comentaram que no contrato social da limitada, de uma empresa que foi criada com o KNAI Holding, colocaram obrigatoriedade de distribuição de lucros todo ano. E se a empresa não tiver condição de distribuir lucro? O contrato social exige a distribuição. O que aconteceu nesse caso concreto? Um dos filhos ele exigiu que ocorresse a distribuição de lucro de acordo com o contrato social. O patriarca falou que não ia distribuir, porque aquele ano haveria necessidade de reinvestimento de capital para aumentar as atividades, compra de novas propriedades. Muito comum, né? Muito comum, investimentos na própria propriedade, só que o filho não concordou. O que ocorreu? Discussão judicial, ou seja, filho discutindo com o pai dentro de uma empresa patrimonial que é uma limitada. Filho processando o pai, né? Para falar a verdade. Em vida. Se eu falar para vocês, em vida. Você vê, os problemas nem ocorreu a ausência, é em vida que está tendo problema. Então eu falo, a empresa limitada é criada para atividades operacionais, não para planejamento patrimonial. Tá? Você tem que buscar um perfil
em que traz sustentabilidade e proteção ao patrimônio, que é a chamada sociedade anônima. Então, eu falo, quem tem limitada, corra atrás da Holdback para poder refazer esse trabalho e aí a gente conseguir dar a proteção necessária aos negócios. Amanhã eu já vou passar seu contato para um monte de gente, porque eu já vi muita empresa grande aí, limitada, né? E tá tudo, pelo que você está falando aí, o risco é muito grande. O risco é muito grande. Eu não estou dizendo que o trabalho que foi feito está errado, mas o risco de ter problemas a curto, médio e longo prazo são grandes, tá? Então, são grandes. São grandes. O nosso trabalho é calcular o risco e montar uma estratégia correta no planejamento. Entendi. Ô, Fábio, aproveitando agora, assim, dá uma dica pro pessoal aí, para quem está assistindo a gente, né? Se interessou, às vezes o cara até já pensou nisso daí, e aí ele tá, não, eu quero realmente seguir esse caminho, ele viu que realmente ele precisa, ele enxergou, né? Porque ele já precisa desde antes, né? Ele quer começar um processo desse. O que é a dica que você daria para ele, assim, para quem está começando agora, começar a procurar? Dá uma dica pro pessoal aí que tá assistindo a gente. A primeira dica que eu dou, Ronaldo, é, primeiramente, conhecer os profissionais, eu falo os profissionais que vão elaborar uma estratégia de negócio para que a família dê continuidade nas suas atividades. Então, por exemplo, eu não vou dizer para você que é um erro procurar um único profissional, não, mas um profissional especializado. É aquela dica bem simples. Até um amigo meu entrou aí, um médico, ele é oncologista, Leonardo Neri. Um abraço, Leonardo. Um abraço, doutor Leonardo. Vou colocar o exemplo dele. Ele é oncologista. Certo. Se você está com um problema, um tumor que apareceu num raio-x, você vai atrás de um clínico geral? Vai atrás de um dermatologista? Não. Procurar um profissional especializado da área. É a mesma coisa essa dica que eu vou dar. Precisa elaborar um planejamento sucessório? Busque alguém especializado. Ah, Fábio, não é a contabilidade que faz isso? Não, a contabilidade cria contrato social. Se a contabilidade é especializada em sucessão, ótimo. Ah, mas não é o advogado, Fábio? Não, o advogado tem que ser especialista em direito sucessório e societário. É muito importante para que você traga uma segurança no planejamento. Então, essa é a dica que eu dou, buscar sempre um especialista. E eu vou aproveitar a sua deixa aqui e vou dar uma outra dica para o pessoal também. Além de você buscar o especialista, procure entender sobre o assunto para você poder cobrar do especialista, né? Porque tem muita gente assim, pô, como é que eu sei se o cara é especialista? Eu não entendo. Eu botei lá. Muita gente fala assim, né? Eu sei plantar, eu sei engordar um boi, essa parte de papel aqui não entendo nada, então eu deixo na mão do advogado, lá do contador, que eles resolvem lá e eu só venho aqui assinar. Então, assim, procura entender, né? Eu falo uma coisa, Ronaldo, que para todos os clientes que nos contratam, que eles acabam, além de ganhar uma estrutura de proteção ao patrimônio, uma estrutura de reorganização familiar, reorganização societária e continuidade nos negócios, eles ganham uma faculdade. Porque o nosso trabalho é um ensino diário, um ensino semanal, mensal. As reuniões são sempre pautadas em ganhar conhecimento. Então, não é só criar documentos. A Holdback, através dos consultores, não cria só documento. Porque criar documento fica uma coisa vazia, algo que ele não consegue depois entender e dar continuidade. O que nós fazemos é criar uma nova cultura e dar a eles essa nova cultura. Então, é um ensinamento contínuo. Por isso que eu falo que esse ensinamento contínuo, esse nosso planejamento, ele dá uma continuidade a longo prazo. Porque o cliente necessita. Ele necessita aprender, ele necessita questionar. E tudo isso a gente transmite e entrega para os nossos clientes. Hoje nós atendemos aí um número de 126 famílias. Fala assim, 126 famílias é muitas famílias. Hoje o patrimônio que nós cuidamos chega aí à cifra de bilhões de reais.
Então, é um potencial que está pouco explorado dentro do mercado hoje e muitas famílias necessitam desse trabalho. Só que tem que saber procurar um profissional que dê orientação, dê o norte correto do trabalho e dê continuidade no trabalho. Não adianta nada eu entregar, depois não dar continuidade. O nosso trabalho é entregar, dar continuidade e ensinamento para que você possa dar continuidade em toda a estrutura montada. Entendi. É um processo longo, né? Não é do dia para a noite, mas é extremamente importante. E assim, começar quanto antes, né? Sim. Tem mais uma pergunta aqui, ó, uma pergunta do Fabrício do Vale. Posso utilizar as cotas preferenciais como uma ferramenta no planejamento? Eu não entendi muito a pergunta dele, que ele falou em cotas preferenciais. Vamos tentar entender, Fabrício. Cotas é uma coisa. Preferenciais nós utilizamos sempre dentro da SA como ações preferenciais, tá? Então, como ele disse aqui, posso utilizar as cotas como uma ferramenta no planejamento. Ficou meio obscura essa pergunta, Ronaldo, porque não consegui linkar uma coisa com a outra. Nós utilizamos assim, ó. Tem muitos clientes nossos que são sócios de empresas, tá? Então, eles têm cotas de sociedades limitadas ou temos clientes que têm ações de empresas de capital fechado ou de capital aberto com ações preferenciais ou ações ordinárias. Posso também levar isso para o meu planejamento? Perfeitamente possível, tá? Então, nós temos clientes hoje que têm fazendas, mas eles também são sócios em empresas na área urbana com outros tipos de atividade. Lógico, a gente tem que analisar para que não haja confusão de atividade dentro do planejamento patrimonial, mas é perfeitamente possível. Temos clientes aí que têm uma estrutura de engenharia societária por eles possuírem diversas atividades. Aí cada um vai expandindo para um negócio, então a gente tem que tomar esse cuidado para que não haja... uma teiazinha de aranha, né? Você vai ter que ir construindo ali. Vamos dar um exemplo. Eu tenho clientes que estão na área da agricultura, mas hoje eles também estão indo para a parte de imobiliária. Então, eles estão tem terras que a cidade está avançando nas propriedades deles, eles estão criando loteamentos. Eu não posso confundir a atividade rural com a atividade imobiliária, porque aí eu tenho o risco tributário. Isso. Tudo isso a gente tem que analisar. Então, nós não só construímos a empresa, colocamos o patrimônio e elaboramos a sucessão. Não. A gente constrói de acordo com a sua atividade. Então, lembra que eu falei lá no começo? Entender os 3 chapéus. Negócio, que é a atividade da família. Família, quantas pessoas estão envolvidas no negócio, quem não está envolvido, e o patrimônio. O patrimônio está alocado aonde? Rural, urbano, ele tem recurso próprio. Então, tudo isso a gente tem que compreender para que a gente possa fazer a estrutura correta. Perfeito. Fábio, bom, daqui a pouquinho o Instagram já está derrubando a gente, vamos caminhando aqui para as considerações. Muito obrigado pela participação. Quero convidar aí quem está me seguindo aí, que não segue o Fábio ainda, segue o Fábio e segue também o Instagram da Holdback, né, Fábio? Tem lá, vocês trazem muito conteúdo que agrega muito para o agronegócio, tá? Quem também aí que está me conhecendo agora, eu sou consultor em gestão no agronegócio, eu faço um trabalho assim, não é tão nesse âmbito de planejamento e sucessão, mas é também no âmbito de transformar a gestão mesmo, de levar uma fazenda para uma gestão de empresa, né? Pegar uma coisa familiar ali e mudar as coisas ali dentro, transformar numa empresa. Eu sou o criador do método da fazenda blindada, que é uma metodologia que o pessoal tem aplicado nas fazendas, e para mim, assim, a gente está sempre lançando esse conteúdo, né, Fábio? Você conheceu esse projeto meu. O objetivo nosso aqui é levar conteúdo, levar informação para que o produtor rural resolva virar a chave ali, resolva mudar o negócio dele, né? Gerir melhor, de uma melhor forma, porque não basta alimentar o mundo. O cara tem que ganhar dinheiro também. Esse é o meu slogan, né? Então, convido vocês a me seguirem. Quem tiver mais dúvida, quem quiser mandar pergunta, manda o direct aqui depois da live, compartilha essa live com as pessoas. Quanto mais gente ouvir isso, melhor vai ser para o agro, melhor vai ser para o mundo, né, Fábio? Com certeza. Quero mais uma vez agradecer. Eu que agradeço. Agradeço ao que foi lançado aqui para nós.
E eu falo assim, que Maravilha, essa é uma aí. live muito curta. Nós vamos precisar de outras lives aí para abordar mais ainda os temas da Com sucessão familiar. certeza. Com certeza. Tá, ó, tá mais do que feito o convite. Logo, logo a gente vai estar fazendo outras lives aqui, né? Não sei se acompanha, mas eu faço live sempre, né? Eu acho que é uma forma gratuita da gente levar conteúdo para as pessoas e das pessoas conhecerem a gente um pouquinho, saber um pouquinho o que a gente pensa. Então, assim, Fábio, já está feito o convite. Vai ter outras lives, isso já está definido. Nós só vamos definir o tema e a data, Isso. tá bom? Muito obrigado pela participação. Valeu demais, pessoal que mandou pergunta aí, ó. Beijo no coração de vocês. Fábio, nós temos 1 minuto e 40. Despede da sua galera aí. Despede dessa turma aí. Eu agradeço muito a presença de todos aqueles que puderam participar da live aqui com o Ronaldo Junqueira. Primeiramente, eu quero agradecer o Ronaldo dessa oportunidade. Eu disse para ele que eu estou entrando nesse mundo digital, haja vista essa nova fase na vida que nos deu essa oportunidade. Aproveitem essa live aí, o Ronaldo vai gravar, deixar gravado aí depois para deixar nos feeds aqui do meu e do Ronaldo. Isso. E aí vocês entendam um pouco mais que nós falamos. E se tiver dúvida, pergunta. Isso. Com certeza a gente vai propor novas lives, né, Ronaldo? A gente vai colocar alguns temas específicos, porque se deu para perceber que um assunto dá para a gente ficar 1 hora, 2 horas aí. Fácil. Trazendo aí, tirando a dúvida de todos. Eu agradeço a tua oportunidade, muito obrigado. Eu estou assim, lisonjeado de fazer parte do seu ciclo e com certeza a gente vai agregar muitos negócios aí para mim e para você. Com certeza, Fábio. Muito obrigado. Galera, beijo no coração. Se tiver dúvida, manda pergunta aqui no direct, manda para mim, manda para o Fábio, né? Não fica na dúvida, não. Vamos esclarecer o que tiver de esclarecer. E logo, logo a gente vai fazer mais uma outra live. A gente vai fazer um outro tema tão importante. Galera, muito obrigado. Beijo no coração. Abraço e fiquem com Deus. Um abraço a todos. Ronaldão, muito obrigado.